Fala galera, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre síndrome de Sjögren. Muitos de vocês devem conhecer a síndrome de Sjögren como a síndrome seca, aquela que o paciente não consegue chorar, tem dificuldade de produzir saliva. Mas será que é só isso que Sjögren causa? E será que existem outras causas de síndrome seca? Fica no vídeo até o final para vocês descobrirem. Bom, o que seria então a síndrome de Sjögren? Nada mais é do que uma doença autoimune, na qual o paciente produz anticorpos e esses anticorpos vão atacar suas próprias células. A síndrome de Sjögren, ela desencadeia a produção de alguns anticorpos que não são muito seletivos, podem atacar diversos órgãos e tecidos, mas ela tem uma preferência pelas glândulas parótida e submandibular. Então, quando você agride essas glândulas e prejudica a função delas, o principal sinal e sintoma que seu paciente vai ter é dificuldade de produzir saliva e lágrima. Então, o paciente vai queixar disso, é mais uma síndrome seca, que ele não consegue chorar, ele tem dificuldade de engolir o alimento porque ele não produz muita saliva, está sempre com a boca seca. Então, é basicamente isso. Mas tem outros sinais e sintomas de acordo com a agressão de cada órgão específico. E como seria a causa da síndrome de Sjögren? Existe a síndrome de Sjögren primária, a gente não sabe muito bem o motivo, mas o paciente do nada produz autoanticorpos que começam a agredir suas próprias células. E existem síndromes de Sjögren desencadeadas por outras doenças. O paciente tem uma doença e essa doença desencadeia a síndrome de Sjögren. Seria a síndrome de Sjögren secundária. E quando a gente fala de síndrome de Sjögren secundária, as principais causas são lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide. Então, sempre que você tem um paciente com essas duas doenças, você tem que sempre investigar Sjögren, principalmente se ele começar a queixar de algo relacionado à síndrome seca. Como seria então o quadro clínico do paciente com Sjögren? Como eu falei anteriormente, a doença tem uma predileção pela glândula parótida e submandibular. Então, a imensa maioria dos pacientes vai se apresentar com uma síndrome seca. Ele tem dificuldade de produzir lágrima, então ele vai ter xeroftalmia, que é o olho ressecado, e suas consequências. Então ele vai estar sempre sentindo uma sensação de areia no olho. Esse paciente ele pode ter úlceras e ceratite de repetição no olho, pode ter infecções de repetição no olho, porque ele perde essa proteção da lágrima. Quando se fala de saliva, é um paciente que vai ter dificuldade de produzir saliva, vai produzir saliva em menor quantidade. Então ele vai estar sempre com a sensação de boca seca, ele vai ter dificuldade de deglutir os alimentos, então pode ter uma disfagia ou até uma odinofagia, que é muito seco, não consegue molhar o alimento quando desce machucando, desce com dificuldade. Tá? Então, esse paciente ele vai ter, pela redução da saliva, ele pode ter um aumento do índice de cáries, porque a nossa saliva ela protege também contra cáries. Então, é um paciente que vai ter infecções de repetição de cavidade oral e seios da face por conta de ressecamento. Quando a gente desce mais, trato pulmonar, trato respiratório baixo, o paciente ele vai ter toda aquela perda daquele mecanismo de proteção mucociliar do pulmão. Então, vai ser um paciente que tem tanto sintomas alérgicos pelo ressecamento da via aérea, então rinite de repetição, sinusite, pode ter até a bronquite, desencadear asma, e vai ter também infecção de repetição, porque ele perde a proteção do pulmão, então é um paciente que vai ter pneumonias de repetição. Existe uma forma de agressão pulmonar que não é tão comum, mas que o Sjögren pode fazer pelos autoanticorpos, que é uma inflamação crônica no pulmão gerando fibrose pulmonar exclusivamente pelo Sjögren. Tá? Então isso não é muito comum, mas pode acontecer. Quando a gente vai para o trato digestivo, desde aqui de cima, o paciente já tem aquela disfagia pela diminuição da produção de saliva, mas ele tem uma disfagia também pela redução da motilidade esofagiana. E é um paciente que tem aumento de risco de outras doenças autoimunes. As doenças autoimunes elas são interligadas. E quando a gente fala de trato digestivo, as doenças autoimunes que prevalecem no Sjögren são doença celíaca, cirrose biliar primária e pancreatite autoimune. Então, sempre ficar de olho nisso, um paciente com diagnóstico de Sjögren começou a apresentar algum sinal ou sintoma que suspeita dessas doenças autoimunes, deve se investigar. Quando a gente parte para a articulação, o Sjögren ele pode fazer uma artrite. Geralmente o padrão da artrite do Sjögren é um padrão não erosivo, ele não desgasta a articulação, mas ele pode ter aquele padrão peculiar, artrite de Jacu, do lúpus, que você tem uma deformidade, não é pela erosão da articulação, e sim por uma frouxidão ligamentar. Então o paciente fica com aquela mão mais deformada, mais torta, mas ele não tem erosão da articulação. Isso é importante.
quando a gente parte para outro sistema, por exemplo, sistema nervoso central, o Sjögren ele pode fazer inúmeras manifestações neurológicas. Então, assim, qualquer sintoma que o seu paciente tiver, você pode atribuir ao Sjögren. É bom excluir outras doenças, mas o Sjögren pode fazer acometimento do sistema piramidal, extrapiramidal, nervo sensitivo. Então, é bem complicado mesmo. E ele pode também aumentar o risco de outras doenças autoimunes do sistema nervoso central, principalmente esclerose múltipla. Quando a gente desce mais para o rim, vias urinárias, o Sjögren ele pode fazer uma nefrite intersticial, principalmente por infiltração de linfócito. Mas tem 3 doenças e 3 acometimentos renais peculiares que é bom vocês saberem porque eles gostam de explorar isso em prova. Então o Sjögren pode aumentar o risco de síndrome de Fanconi renal, tá? Acidose tubular renal distal e diabetes insípidos. Então, pegou um paciente com Sjögren, alguma dessas sinais e sintomas que sugerem um desse acometimento, provavelmente você está evoluindo com essas manifestações secundárias do Sjögren. E o Sjögren também ele tem muita relação com algumas vasculites, tá? Ele tem relação com várias, mas tem 3 principais que vocês também devem saber, que é a poliarterite nodosa, a tromboangiite obliterante e a crioglobulinemia mista. Então, pegou um paciente com Sjögren com algum sinal e sintoma dessas vasculites, sempre tentar relacionar os dois, tá bom? Bom, quando se fala de complicação, o Sjögren tem inúmeras complicações, mas a complicação mais temida é a evolução para linfoma. O que acontece? O Sjögren é uma doença no qual você tem infiltração de linfócito nos tecidos. Então, quando você faz uma infiltração crônica de linfócito em qualquer tecido, você pode, em algum momento, transformar um desses linfócitos num linfócito maligno e ele evoluir para um linfoma. Então, assim, todo paciente com Sjögren que você pega um aumento de qualquer órgão de forma súbita ou intensa, você deve pesquisar linfoma. Então, o paciente começou a aumentar muito a glândula parótida. É indicação de biópsia, tá? Começou a aumentar muito baço, começou a aumentar muito tireoide. Então, isso tudo são indicações de biópsia no Sjögren. Se você tem um paciente também com imagens nodulares, principalmente pulmonar, você acompanha essas imagens, o nódulo ele vem crescendo progressivamente, deve-se pensar em linfoma também, tá? Isso vale para gânglio, para pulmão. Sempre que você tem qualquer crescimento, tem que biopsiar para investigar linfoma, que é um grande risco que o Sjögren traz para os pacientes. Bom, e quais exames complementares a gente vai solicitar para o paciente? A investigação de Sjögren, ela se baseia em 3 pilares principais que você vai ter que investigar. Um é a detecção da síndrome seca. O outro é a detecção de autoimunidade. E por último, a detecção de uma infiltração linfocitária nos tecidos. Então vamos por partes. Como é que você vai detectar a síndrome seca do seu paciente? Você pode investigar pela xeroftalmia, que é o ressecamento do olho, ou pela xerostomia, que é o ressecamento da boca. Então, investigando a xeroftalmia, tem 2 testes principais que você pode fazer. Tem o teste de Schimmer. Como é que funciona isso? Você tem uma fita específica que você vai colocar na pálpebra inferior do seu paciente e você vai deixar lá por 5 minutos. Depois de 5 minutos, você vai tirar essa fita e você vai medir a parte úmida da fita. Se essa parte úmida da fita medir menos do que 5 milímetros, isso é sugestivo de xeroftalmia. O outro teste que você pode fazer é um teste com a lâmpada de fenda. Você pinga um colírio no olho do seu paciente, chamado colírio rosa bengala, e depois você faz o exame da lâmpada de fenda. E aí o oftalmologista vai detectar ceratoconjuntivite seca, que também é muito sugestiva de xeroftalmia. Pegou um desses 2 testes positivos, muito provavelmente seu paciente tem uma síndrome seca. Como é que você investiga a xerostomia? Existem 2 testes principais. O melhor deles é a cintilografia de fluxo salivar. Então você pede uma cintilografia aqui da parótida submandibular e você investiga o fluxo salivar do seu paciente. Se o exame for sugestivo, provavelmente seu paciente tem uma síndrome seca. E um outro exame, que é uma coisa meio precária, é até engraçado, você vai testar o fluxo salivar do seu paciente por 15 minutos. Você vai dar um copo para ele e você vai falar com ele, olha, você vai ficar cuspindo nesse copo durante 15 minutos, o máximo que você conseguir. E aí depois desses 15 minutos você vai pegar para medir o volume. Se tiver menos do que 1,5 ml de saliva, é sugestivo de xerostomia. Então fez algum desses testes, foi sugestivo, provavelmente seu paciente tem uma síndrome seca. Então a gente já matou o primeiro pilar. O segundo pilar é a detecção da autoimunidade. Como é que você vai fazer isso? Você vai solicitar exames de sangue
com alguns marcadores. Você vai solicitar principalmente FAM, tá? Tudo quanto é doença autoimune importante e colagenase, você pode ter o FAM positivo. Então, Sjögren não é exceção. Cerca de 70% dos pacientes de Sjögren têm FAM positivo. E os dois anticorpos mais específicos para Sjögren, que são o anti-Rho e o anti-LA. Se você solicitou esses 3 exames e um deles veio positivo, basta um só. Você já detectou que esse paciente tem autoimunidade compatível com a doença de Sjögren. Um outro teste de exame de sangue que você pode fazer para complementar o seu diagnóstico e até uma curiosidade é o fator reumatoide. A principal causa de aumento do fator reumatoide é a artrite reumatoide. Só que a principal causa de aumento de fator reumatoide, tirando a artrite reumatoide, é a síndrome de Sjögren, tá? Mais de 50% dos casos de síndrome de Sjögren pode ter o fator reumatoide positivo. Isso às vezes é explorado na prova. Então, beleza, detectamos a síndrome seca, detectamos a autoimunidade. Agora vamos detectar a infiltração linfocitária. Como é que a gente vai fazer isso? Estudo histopatológico. Então, você vai fazer uma biópsia, tá? Da glândula parótida, da glândula submandibular, e lá na lâmina você vai ver que tem infiltração linfocitária nessas glândulas. Então, matamos aí o tripé de investigação. Bom, como é que a gente vai fechar o diagnóstico agora do nosso paciente? Para você confirmar que é Sjögren, você precisa detectar a síndrome seca e pelo menos um daqueles outros 2 do tripé. Então, assim, você vai ter que detectar que o seu paciente tem a síndrome seca e autoimunidade ou infiltração linfocitária. Então, você pegou um paciente, tem síndrome seca, fez o exame laboratorial, FAM, anti-Rho ou anti-LA positivo, beleza, é Sjögren. Pegou um paciente com síndrome seca, fez uma biópsia, infiltração linfocitária, beleza, é Sjögren. Agora, você pegou um paciente que tem síndrome seca e os outros 2 são negativos, todos os anticorpos são negativos e a biópsia não é sugestiva, esse paciente ele tem síndrome seca, ponto. Ele não tem Sjögren. E quais seriam outras causas de síndrome seca? A principal causa de síndrome seca não Sjögren é síndrome seca idiopática. A gente simplesmente não sabe o porquê, mas o paciente, por algum motivo, ele produz menos lágrima e menos saliva. Idiopática é até um termo engraçado, é tipo um termo técnico bonito para disfarçar a nossa ignorância. Não sei o que está causando isso, chama de idiopática, mas infelizmente é a principal causa quando não é Sjögren. Tá? E outras causas que você deve investigar. Então, todo paciente com síndrome seca, você tem que pedir sorologia para as hepatites virais. Principalmente hepatite B. Hepatite B é uma grande causa de síndrome seca. Tem outras doenças que podem causar e são menos comuns, como sarcoidose, amiloidose, anti-HIV, mas assim, principalmente hepatite B. Pegou uma síndrome seca, tem que pedir sorologia para hepatite B, tá bom? E agora, fechamos o diagnóstico, como que a gente vai tratar o paciente? Se o paciente tem só uma síndrome seca, independente de ser Sjögren ou ser uma síndrome seca de outra causa, mas a única queixa dele é a síndrome seca, você só vai tratar a síndrome seca. Então, tá queixando de ressecamento nos olhos, vai passar um colírio de lágrima artificial. Tá queixando de diminuição de produção de saliva, dificuldade de deglutir, vai passar saliva artificial. Tá queixando de ressecamento vaginal, tá tendo dor ao ato sexual, tá tendo infecção ginecológica de repetição, vai passar um lubrificante vaginal. E é basicamente isso. Agora, se o seu paciente tem a síndrome seca e alguma outra manifestação extraglandular, extrasalivar, você vai ter que tratar essa manifestação específica, seja ela articular, pulmonar, renal. Então, assim, no Sjögren, tem algumas opções de medicamento para tratar, mas geralmente o que a gente faz é o seguinte: o paciente tem um acometimento intermitente, ele teve um sintoma renal, um sintoma articular, um sintoma pulmonar, mas foi uma coisa leve e intermitente. Você geralmente faz prednisona para esse paciente, responde muito bem, tá? Prednisona em dose imunossupressora, melhorou os sintomas, você tira. Agora, se o paciente tem um sintoma muito grave, ou tem um sintoma muito persistente, é bom você fazer algum outro medicamento para poupar o corticoide. E tem várias opções, tá? Você pode fazer metrexate, você pode fazer azatioprina, mofetilmecofenolato. Quando a doença é muito grave, o acometimento é muito grave e agudo, você pode fazer pulsoterapia. Então, assim, as opções são várias
Eu recomendo, se você tem um paciente com síndrome de Sjögren e manifestação extraglandular, eu recomendo que esse paciente seja acompanhado por um especialista, tá? Porque essa manifestação pode ser uma coisa muito grave e você tem que referenciar para uma pessoa que saiba tratar bem. Então, idealmente, síndrome de Sjögren com manifestação além da síndrome seca deve ser acompanhado por um reumatologista. Então é isso, galera. Muito obrigado aí por ficar até o final e espero que vocês gostem do vídeo. Forte abraço!